Já faz algum tempo que eu tenho pensado sobre se de fato nós estamos ou não no meio de uma grande batalha espiritual. E eu acredito que sim, nós estamos. E existem várias passagens da Bíblia que me apontam para esse caminho do fim. Como por exemplo, a apostasia, como por exemplo, o anticristo, como por exemplo, o homem da iniquidade, que Tessalonicenses fala. A Bíblia me fala também sobre o esfriamento espiritual. Quando nós olhamos ao redor, nós estamos vendo claramente a ação feroz e implacável do inimigo da igreja, que chama-se Satanás e os seus anjos caídos, o mundo e a carne. E esse ataque, ele é feroz. Esse ataque, ele não é um ataque de amador, é um ataque ardil, premeditado, ardiloso, sutil. E Jesus diz em vários momentos e através de várias parábolas que era para que a gente ficasse muito atento. Na palavra de Deus há aconselhamentos, há orientações, como por exemplo, vigiai e orai. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: orai sem cessar. Jesus vai dizer, contando uma de suas muitas parábolas, falando sobre as virgens prudentes e as virgens tolas, nécias, desatentas. Então há uma grande batalha espiritual sendo travada, porém, o final nós já sabemos: Jesus é o vencedor. Nós já sabemos. Só que eu pergunto para você: quais são afinal as armas da nossa milícia? Quais são as armas espirituais que você usa para se guardar e se proteger? Por exemplo, lá em Efésios 6, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, do versículo 10 ao versículo 20. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, a Bíblia vai falar que existem nove ferramentas que Deus deu a nós, seus filhos e filhas, para que a gente entre nessa batalha espiritual. Quais são elas? Os 9 dons do Espírito. Para muita gente são 7, para mim são 9. Eu só consigo contar 9 dons. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, vai falar que existe a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e capacidade de interpretar as línguas. 9. Na minha conta bateu 9. Então Deus nos deu 9 armas, mais a armadura de Deus, mais o jejum, mais a oração, para que a gente não entre de bobinho numa batalha que está sendo travada até a volta de Jesus. Principados e potestades foram colocados debaixo dos pés de Jesus na cruz, porém nós ainda estamos indo para a Jerusalém celestial, ainda não acabou.
O final nós já sabemos, mas o diabo tem feito as dele dentro do povo da igreja. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não vai ficar correndo atrás de quem já é dele. O diabo não corre atrás de quem já é dele. O diabo vai correr atrás de quem não é. Entretanto, se 9 são os dons, eu quero fazer uma provocação com você, uma provocação teológica, uma provocação bíblica. Se o Espírito Santo nos deu 9 ferramentas de contra-ataque ou de ataque, o mesmo Espírito Santo, que é quem distribui os dons, ele também dá em nós uma carteira de identidade espiritual. Se você for pegar agora aí, você vai enfiar a mão, você tem um RG, todo mundo tem. E o que esse RG demonstra? Que você tem uma identidade. E no mundo espiritual, pastor, nós temos uma identidade? Temos. E essa identidade, ela tem 9 números. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as 9 virtudes espirituais. Ou seja, cada virtude, imagine um número. E eu quero que você abra numa passagem que você conhece de cor. Gálatas. Gálatas. Para você que está sem Bíblia, acompanhe na projeção. Gálatas, capítulo de número 5. Bom, se 9 são os dons, nós também temos, dado pelo Espírito, 9 virtudes. E eu quero que você faça a partir de agora uma avaliação honesta, sincera. Como é que você está nesses pontos? Como é que vocês estão nesses pontos? Então vamos lá. Gálatas 5, 22. Eu vou ler e depois nós vamos detalhar e depois nós vamos aplicar isso para a nossa vida. Amém? Leiam comigo. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que lei? A lei de Moisés. Porque agora nessa aliança nós já estamos debaixo da aliança da graça, não mais da lei. Lembra, nós estamos falando de batalhas espirituais. Nós estamos falando de guerra em outra dimensão, mundo espiritual. O Espírito Santo, ele distribui 9 dons. E eu já te falei quais são eles. Mas o mesmo Espírito nos dá uma identidade espiritual. Imagine, por exemplo, que agora você é um carpinteiro. E que cada virtude dessa seja o pé de uma mesa. E você vai construir uma mesa bonita que precisa ficar de pé. O primeiro pé da mesa é o amor. O segundo pé é a alegria. O terceiro é paz. O quarto é longanimidade. O quinto é benignidade. O sexto é bondade. O sétimo é fidelidade. O oitavo é mansidão. E o nono, domínio próprio. A partir daí eu quero pregar uma mensagem com o seguinte tema: virtudes espirituais. Eu quero falar de virtudes espirituais. Por quê? Aquela pessoa que de fato nasceu de novo, aquela pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, aquela pessoa que foi convertida realmente pelo Espírito de Deus,
precisa cultivar a sua identidade espiritual. Por exemplo, eu quero começar de trás para frente. Imagine que, por exemplo, se você tivesse que dar de 0 a 10 para você, não é para quem está do seu lado aí não. Se você tivesse que dar para você uma nota de 0 a 10 no quesito domínio próprio, que número você daria para você hoje? Pastor, o senhor poderia me dizer o que é domínio próprio? Posso te dizer, domínio próprio significa autocontrole. Você é uma pessoa autocontrolada? Sim ou não? E de 0 a 10 hoje, quanto você é? De 0 a 10, quanto você marcaria para você hoje? Você é uma pessoa que tem autocontrole ou você é uma pessoa descontrolada, descompensada, pavio curto, explosiva, agressivo, beligerante, uma pessoa de porradaria? Quem é você? Qual é a sua identidade no mundo espiritual de 0 a 10 no quesito autocontrole ou domínio próprio? Qual é a sua identidade? Se você tivesse que hoje fazer uma marcação nessa virtude, qual seria a tua numeração do teu RG espiritual? E por que nós estamos falando isso? Porque a batalha espiritual ela não acabou. A batalha espiritual ela está acontecendo agora. Ela está acontecendo para todos nós. E no momento que você é uma pessoa descontrolada, seja você homem ou mulher, jovem ou criança, uma pessoa normalmente que não tem autocontrole é uma pessoa precipitada. E há muitos que sofrem com a doença da precipitação. A Bíblia vai dizer que peca aquele que é precipitado. O que é a pessoa precipitada? A pessoa ela age por emoção. Ela dá o tiro e depois pensa: ih, atirei. Ela atropela alguém e fala: ih, atropelei, não era para atropelar. Ela machuca alguém com palavras. Ela machuca alguém fisicamente, porque essa pessoa não tem domínio próprio. Ela toma uma atitude louca e vai para um Facebook e faz postagens, mas ela não calcula a consequência do pós. Isso é falta de autocontrole. Ela termina um relacionamento por impulso. Ela constrói um relacionamento por impulso. Ela entra num emprego ou sai de um emprego por impulso. A pessoa não faz para si uma análise de perdas e ganhos. Então, quando nós falamos de fruto do Espírito, e você está vendo essa imagem aí linda de um cacho de uvas, é porque é um fruto só, mas tem muitas virtudes saborosas para que você, com a sua mão, cultive. Exemplo, tá? Eu estou vendo muito isso nessa geração. É a geração do nem estuda e nem trabalha. Não, eu não quero mais estudar, eu não quero mais saber, eu tô me lixando para estudar. E aí, trabalhar? Também não vou trabalhar não, nem estuda nem trabalha. Ou seja, falta domínio próprio, falta foco, falta direção, falta querer saber o que quer para a vida. Aí o que você está pensando que não? Querendo ou não, você está semeando semente.
Aí lá na frente não vai dar para nada na vida. Não estudou, não formou, não tem um trabalho. Aí normalmente, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto isso. Eu estou falando de uma realidade brasileira. Estamos vendo isso, é um triste retrato, tá? Não é uma acusação, é uma constatação. Jovens que vão lá, transam, aí engravida, aí piora a situação. Não é que a criança é em si o problema, não, mas é uma atitude de falta de autocontrole. Não tem um planejamento psicológico, emocional, familiar. Não tem um planejamento de autocontrole profissional. Não tem um planejamento de autocontrole financeiro. E aí o que a Bíblia fala? Que um abismo vai chamando outro abismo. A mesma coisa, o pastor William disse muito sabiamente na sua última mensagem sobre a questão familiar. Famílias estão sendo destroçadas por conta de falta de autocontrole, por falta de domínio próprio. Não. De 0 a 10 hoje, que nota você daria para esse primeiro número da sua identidade espiritual? Marca o seu número aí na sua Bíblia, domínio próprio. A sua segunda virtude que você precisa cultivar de trás para frente, mansidão. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem brandura, é uma pessoa que tem suavidade, é uma pessoa que tem meiguice. Moisés foi um exemplo de mansidão. Eu confesso que esse quesito Deus tem me tratado, porque ao longo de uma jornada ministerial, indo para quase 17 anos, muitas vezes eu fico impaciente, e é algo que eu tenho tratado na minha vida para eu me segurar, para eu me tratar. Mas é fácil? Não, não é fácil. Então hoje, o seu grau de mansidão de 0 a 10, quem é você? Como é que é o seu trato de avaliação? Como é que é o seu tratamento interpessoal de 0 a 10? Porque é um fruto do Espírito Santo. E aí você começa a juntar os números. O domínio próprio, uma pessoa que tem domínio, mais uma pessoa que tem mansidão. Quais são os resultados positivos que essa pessoa colhe? Nós estamos falando de virtudes espirituais. Se você quiser de fato guerrear no campo do inimigo, você vai precisar cultivar isso, porque o inimigo ele joga com armas espirituais, e as armas espirituais que Deus nos deu para guerrear são as armas de Deus, não são as nossas armas. Olha, acredita no que eu vou te dizer. Permita que desse púlpito essa palavra tão forte. Se dar porrada resolvesse, não tinha mais presídio, não tinha cadeia. Então a pergunta é: com que armas você tem lutado? Com que armas você tem guerreado? A terceira virtude que eu quero ponderar aqui com você, e te provocar e me provocar, chama-se fidelidade. Fidelidade está ligado a respeito por alguém ou por algo. Quando você fala de ter o fruto da fidelidade, significa que você tem uma aliança com alguém. Por exemplo, você tem aliança com o seu pastor? Você tem uma aliança com o teu líder? Você tem uma aliança com a tua líder? Você é uma pessoa que entende que essa virtude espiritual ela é poderosíssima? Você é uma pessoa fiel a Deus?
Fidelidade está falando de lealdade. Fidelidade está falando de constância. E qual é o contrário de ser constante? É uma pessoa inconstante. Ora a pessoa está, ora daqui a pouco ela não está mais. Ora ela quer, fala, agora eu não quero mais não. É uma pessoa infiel. Nós estamos carecendo de fidelidade, sabe em que área? Amizades. Conta aí nos teus dedos, se é que você pode contar, quantos amigos reais, fiéis, você tem. Conta aí. Tu não vai encher uma mão direita, você não enche. Porque nós estamos numa era de esvaziamento de virtudes espirituais. As pessoas, elas até sabem do conceito, mas ignoram. Ah, muito bonito, é realmente o fruto do Espírito, domínio próprio. Ah, isso aí eu já li, está em Gálatas 5, 22. Ah, isso aí eu sei de cor. Ok, você sabe, mas não vive. Mansidão, fidelidade. Hoje o grande problema, na minha opinião, dentro das igrejas evangélicas, é o seguinte: não basta apenas você ganhar um discípulo, você tem que ter fidelidade a esse discípulo, que nós chamamos de consolidação. É como que você parisse uma criança. Eu estou vendo aqui, a avó lá com uma criança nos braços. Ela não tem como pegar aquela criança nos braços, colocar no chão e dizer: olha, agora você se vira. Não, não tem como. Então você não pode fazer isso com um discípulo teu, a menos que ele diga: eu não quero você, eu não preciso de você, não me interessa saber de você. Aí é diferente. Mas o conceito de virtude espiritual, de fidelidade, está ligado à constância do líder. A hora eu quero, a hora eu não quero, agora eu quero, não, agora eu não quero. Você já pensou? Vocês já pensaram se Deus não fosse fiel? Já pensou? Imagine se Deus não tivesse fidelidade, porque Deus é Deus de pactos, Deus é Deus de aliança, e a aliança que Deus estabeleceu, Ele quebra, sim ou não? Deus não quebra aliança, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus estabeleceu uma aliança com a igreja, que é sua noiva, e Ele não volta atrás. Ele vai vir buscar a sua igreja, porque Deus é fiel. Então a gente tem que aprender esse negócio. De 0 a 10, qual é o número que você dá para você hoje em relação ao reino de Deus? Você é uma pessoa fiel? Você é uma pessoa fiel à sua mulher? Você é uma pessoa fiel aos seus filhos? Você é uma pessoa fiel aos seus líderes? Você é uma pessoa fiel às suas amizades? Realmente as pessoas que dizem que são seus amigos, elas podem realmente contar com você? Porque contar comigo quando tudo está bem, está ótimo. O negócio é contar comigo quando eu estou na pindaíba, quando eu estou lotado de problema, quando eu tenho um catálogo de erro. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para você? No quesito fidelidade. Uma outra virtude é a bondade. A bondade eu sei o que é isso. Talvez você não saiba, não sei. O fruto da bondade significa ter uma alma generosa. Ter o fruto do Espírito da bondade é ser uma pessoa generosa. O que é uma pessoa generosa? É aquela que tem para ela, mas também dá para os outros. Eu sou generoso. Mas tem gente que só pensa na perspectiva material. Não. Você é uma pessoa bondosa em afeto.
Eu conheço pessoas que não são boas na área de afeto, pessoas que não tocam, não abraçam. Às vezes o que a tua mulher quer, presta atenção aqui, imagine que as meninas não estejam aqui, tá? Às vezes, mulher, o que o teu marido está querendo, às vezes não é nem grana, ou o contrário, às vezes o que ele está querendo é uma palavra de encorajamento, um elogio. Às vezes o que tua mãe está querendo é uma palavra de elogio, uma palavra de consideração. Às vezes é uma palavra de gratidão, é dar generosamente afeto. Afeto não te custa 50 centavos. Afeto não te custa nada, é só dar. Por isso é um fruto, uma virtude do Espírito Santo. Ser bom, ser bondoso. Aí você pensa assim, bom, mas bondoso e benignidade é a mesma coisa. Não. A quinta virtude, benignidade. Sabe o que é benignidade? Parece, mas tem uma leve diferença. Benignidade significa ter um coração virado para somente fazer o bem. Como assim virado somente para fazer o bem? Significa que você é uma pessoa que não tem maldade. Tem pessoas que não têm maldade, né? Você olha a pessoa e fala assim, pô, eu tenho pouca maldade, as pessoas me engambelam fácil. Não é uma pessoa maliciosa. Quando eu trabalhava na área de corretagem de seguros, eu ouvi uma expressão terrível de se ouvir, porque você para de acreditar nos outros. Sabe qual é a expressão? Não existe almoço de graça. Todo mundo tem um interesse por baixo. Isso é péssimo, sabe por quê? Porque se eu começar a me aproximar das pessoas achando que essas pessoas só vão colar em mim para tirar alguma coisa, acabou o mundo, gente. Acabou o mundo. Eu preciso acreditar e exercitar a benignidade, ter o meu coração virado para fazer o bem. Ah não, eu vou me isolar do mundo, eu vou me isolar de todo mundo, eu vou viver numa bolha, porque aí eu não me relaciono com ninguém, nem com meu chefe, nem com meu pastor, nem com meu liderado, nem com meu líder de célula, com ninguém da igreja. Não é isso que Deus quer, não. Outra virtude espiritual é a longanimidade. O que é uma pessoa longânima? Longânimo são duas palavras juntas, longo e ânimo. Ânimo vem de alma, quer dizer que você tem uma alma comprida, uma alma longa. E o que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem paciência. Estou trabalhando demais isso aqui para mim, que eu não tenho muita, confesso. Uma pessoa que é resiliente. O que é uma pessoa resiliente? Eu sou um pouco mais. Já viu aquele boneco João Bobo? Que você bate nele, ele vai lá embaixo, daqui a pouco ele volta, fica no mesmo lugar? Esse é uma pessoa longânima. Fala a verdade, quando você leva umas pancadas da vida, você desce e volta, ou você fica no chão prostrado? Você é uma pessoa resiliente. Você é uma pessoa longânima. De 0 a 10, qual a nota que você dá para você? O longânimo é a pessoa que suporta com firmeza a contrariedade. Sabe, aquela famosa pessoa que tem coragem de nadar contra a maré. Sabe aquela galera que te critica pra caramba? Falou assim, ih rapaz, você é mó trouxa, você entrou pra vida dos crentes, tá dando dinheiro pra pastor, seu otário rapaz, tô aqui no vidão. Ou seja, o mundo tá indo pra lá, você tá indo contra a maré. Vai suportar? De 0 a 10, qual é o seu número? Porque seguir a Cristo não é fácil não. Seguir Jesus, querido, é você estar firmado na rocha e dizer assim, eu vou até o fim. Porque eu tenho dito em particular para alguns líderes o seguinte, nós temos, irmãos, muitos motivos para abandonar Jesus, sim ou não?
Nós temos muitos motivos para abandonar Jesus. O mundo, o brilho do mundo, a ética desse mundo, a moral desse mundo. Mas nós só temos um motivo para continuar agarrado em Jesus. Sabe qual é? Jesus. Jesus para mim é um motivo suficiente para eu me agarrar na perna dele e falar igual Jacó na beira do pé do anjo: eu não saio daqui enquanto tu não me abençoar. Tu tem muito motivo para abandonar a igreja, tu tem muito motivo para abandonar a célula, mas eu quero te dar um motivo muito forte. O nome dele chama-se o homem da mão furada. Esse é o motivo que você tem que acordar todo dia de manhã e dizer assim: eu vou continuar, eu não largo Jesus por nada, porque ele fez tudo por mim. Quem crê dá um glória a Deus. Longanimidade, ser longânimo. Qual outra virtude espiritual? Paz. Aí você fala assim: mas paz, eu sei o que é paz. Muitas vezes você sabe o que é paz como contrário de guerra. Mas eu queria te falar hoje, você, seja sincero consigo mesma, seja sincero consigo mesmo. Você é uma pessoa que tem paz interior? Você tem paz com Deus? Ou você é uma pessoa que está com grande dificuldade de dormir? Você é uma pessoa que está com dificuldade de comer? Você é uma pessoa que está com a cabeça cheia porque a tua cabeça não tem paz? Você fica rodando um monte de coisa ruim na tua mente. Você é uma pessoa que não tem paz interior. Se você pudesse colocar de 0 a 10, quanto você tem de paz hoje? Tranquilidade, quietude, ausência de guerra. De repente você fala assim, talvez você seja aquele tipo de pessoa que pensa assim: cara, você está doido, eu bati o meu cartão 18 horas, mas eu não quero voltar para minha casa, porque a minha casa é um verdadeiro inferno. Você não tem paz. Você precisa cultivar essa paz. É um fruto do Espírito Santo. Talvez sejam coisas que nós estejamos cansados, estejamos de barbas brancas de saber, mas a gente não vive. Então não adianta saber o conceito de paz. Você tem paz? Ou você hoje está vivendo um verdadeiro inferno? Você não tem quietude, você não sossega a alma. Você é o tipo da pessoa que está sempre, você está sempre armado, para que a qualquer momento o pau quebre. Isso não é vida, isso não é qualidade de vida, isso não é a vida que Deus quer para você. Ele não quer fazer da sua vida um octógono do UFC. Ele quer que você tenha paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que elas estão tão atormentadas da cabeça que elas ficam andando no meio da rua falando sozinhas? Começa a reparar. Sabe o que é isso? As pessoas, elas estão tão atormentadas, elas estão tão cheias psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. A pessoa está... Você quer ver uma coisa de uma pessoa que não tem paz? Pode procurar saber se você está vivendo isso ou se o seu filho está vivendo. Existe uma característica chamada bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Bruxismo é uma característica facial de quem está nervoso. A criança ou a pessoa, ela fica trincando sozinha, dormindo, arcada dentária, fica... Ela está com a boca fechada e fica... O maxilar da pessoa fica duro.
Sabe o que é isso? É falta de paz. A pessoa está mastigando o próprio dente, de tão nervosa. Pessoas que estão tendo que recorrer a medicamentos. Nervosismo, estresse, ansiedade, esgotamento emocional. Está faltando o quê? Está faltando paz. Está faltando paz. A penúltima virtude chama-se alegria. E a alegria, ela é sensacional, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, lá em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Responda a si mesma, responda a si mesmo: você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre ou você é uma pessoa triste, entristecida? Você é alegre? Ok, eu vou mudar a pergunta para ficar mais fácil. Você que é marido, você acha que a sua mulher é uma pessoa alegre? De 0 a 10, que nota você daria para ela? Agora ficou mais difícil, né? Ih, agora danou-se. Normalmente casar nessa hora dá aquela famosa... Agora ele te pegou. Agora eu vou inverter. Que nota você daria aí para o seu companheiro? Ele é uma pessoa alegre? O pastor William disse muito bem na pregação de domingo: fora de casa é um príncipe, dentro de casa é o Shrek, é um ogro. Você olha para a mulher está verde, a Fiona. Meu Deus, que é isso, mulher? A mulher está com bruxismo. Te mato, miserável. Te mato, desgraçado dos infernos. Cadê a paz? Cadê a alegria? Qual foi a última vez que vocês pararam para dar boas risadas juntos? Existem os ladrões de alegria. Existem vários ladrões de alegria que roubam a sua alegria. Está faltando alegria no meio do povo de Deus. Está faltando uma alegria genuína que vem do céu. Uma alegria de verdade, uma alegria prazerosa, uma alegria despretensiosa, uma alegria de viver. Você tem alegria de viver? Você tem alegria de viver? Você sonha? E por fim, e aqui que eu queria chegar, há bem pouco tempo, Maicon pregou desse púlpito, e ele falou, biblicamente, que o maior dos dons é amor, e é mesmo. Mas sabe o que é mais interessante? Por isso que eu inverti, que o primeiro fruto do Espírito é amor. O maior de todos os dons é amar. E o maior e o primeiro fruto do Espírito também é amar. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso aqui foi colocado à toa, despretensiosamente, sem querer? Não! O primeiro fruto do Espírito Santo de Deus é amor. Agora, amar tem 3 tipos de amar, você sabe, né? O grego é muito interessante, a língua grega, a palavra amor no grego, ela tem 3 traduções. A primeira tradução de amor vem da palavra eros, e daí vem a palavra erótico, erotismo. Vem de eros. A primeira tradução para amor é eros, é o amor erótico, é o amor de um homem para com uma mulher, é o primeiro amor de uma mulher para com um homem, é o amor da atração fisiológica. Você olhou e você fala assim: uau! Quando eu me casei,
A minha mulher falava uau, hoje ela já está no uol. Vai dando aquela pá, aquela oscilada, né? Depois o will, ruim é que está no o amor eros. O segundo tipo de amor na língua grega é o amor filéu. Primeiro é o eros, é o amor do desejo, é o amor fisiológico, é o amor platônico. O segundo tipo de amor é o amor filéu. O amor filéu é o amor de irmão, o amor de amigo, o amor relacional, é o amor lateral. É quando você gosta e respeita alguém por aquela pessoa ter algum tipo de empatia com você. Esse é o amor filéu. Mas o amor de Deus, ele se chama kairos. Existe um movimento kairos. O kairos significa o amor de Deus para com os homens. É esse amor aqui que é o amor que Deus quer que nós cultivemos para com as outras pessoas. Sabe por quê? Se você não tiver amor, você não vai dar um passo a não ser olhar para o seu umbigo. O que nos move é o amor. O que move a obra de Deus é o amor. O que move essa gente vir para cá e toda quarta, todo domingo, montar a cadeira, desmontar a cadeira, montar progresso, desmontar progresso, se estressar com o encontro, bater cabeça em liderança de célula, ganhar alma, se estressar com o discípulo, se decepcionar com o discípulo, tá mexendo numa coisa, vai, vem, vai. O que tem que te mover é o amor. Porque se o amor não te mover, sabe o que você vai fazer? Você vai querer viver como um desigrejado. Ah, não quero mais saber esse negócio de Deus não. Deus é meu pai e eu vou viver isso na minha casa. Por quê? Porque está perdendo o amor. Porque não está cultivando o amor. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, é uma atitude. O amor é atitude. Eu decido amar. Jesus decidiu amar. Jesus, no momento, eu estou indo para o final aqui, Jesus, no momento em que ele está no Getsemane, aquele homem, ele agonizou psicologicamente a ponto de começar a transpirar sangue, porque ele já sabia que ele ia apanhar demais. Mas ele disse assim, olha o que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice da dor, o cálice da traição, o cálice da rejeição, o cálice do olhar de ódio dos judeus para com eles, o olhar de deboche dos fariseus vendo ele apanhando, a acusação de Satanás dizendo assim: vai morrer por essa gentinha de Bom Jesus do Norte, eles vão te trair, eles vão te trocar por uma boatezinha, eles vão te trocar por uma postura ridícula, eles vão simplesmente virar as costas para você, eles vão abandonar a tua igreja, eles não estão nem aí para você. No meio de tudo isso, Jesus disse: mas que não seja feita a minha vontade, senão a vontade do Pai. Jesus decidiu te amar. Ele decidiu, cara. Ele decidiu com amor incondicional. Ele decidiu te dar tudo sem esperar nada em troca. Então é hora de você cultivar as virtudes espirituais: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não tem lei.